Aleluia. Ele já está fazendo uma pergunta para você nesta noite. Você veio aqui ver como está a pastora. Você veio aqui como, aleluia, como o pastor ia vir com sapatos, ia colocar gel na cabeça. Quer dizer o que, pastor? Que você está disperso ou você adentrou? Você saiu da sua casa falando assim: hoje eu vou naquele lugar, não importa se está chovendo, não importa o que está acontecendo, mas Deus tem algo naquele lugar e naquela noite para a minha vida. Porque se você estiver nesta afiação, queridos, pode ter certeza, o Espírito de Deus, ele não falha. Glória a Deus. Amém? Amém. Abra sua Bíblia aí. De manhã eu estava indo trabalhar, estava ali naquele trem, e eu ali falando com o Senhor. Daniel capítulo 6. Eu falei: Senhor, Daniel 6. eu não quero fazer o meu desejo, porque conheço algumas pregações que a gente já pregou, mas eu quero ir pela direção do Teu Espírito, Senhor. Nem se naquele lugar tiver uma pessoa só, mas Tu vai falar com ela. E o que eu vou ministrar naquela noite? E ali olhando para a janela daquele trem, indo para São Caetano, aí Deus colocou e encheu o meu coração de Daniel na cova dos leões. Amém? Pode ficar sentadinho, porque o que eu aprendi, a reverência não é ficar de pé, a reverência é ser obediente à palavra do Senhor. Abriu aí? Glória a Deus. Deixa eu pôr meu óculos. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 121 presidentes que estavam sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Versículo 3: Então mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Até aqui, queridos. Glória a Deus. Amados, Deus, quando Ele tem uma obra nas nossas vidas, queridos, às vezes a gente nem mesmo entendemos e vamos entender como é o trabalhar de Deus, porque a Bíblia fala lá em Jeremias capítulo 18, que Ele é o olheiro e eu e você somos o vaso na mão do olheiro. E se Ele precisar quebrar o vaso, Ele vai quebrar, fazer um vaso novo, mas da maneira que o vaso quer. Não entendi. Da maneira que o vaso quer e deseja? Não. Da maneira que o olheiro quer e deseja, porque é Ele que está fazendo o vaso, é Ele que está moldando o vaso, e é Ele que faz da maneira que Ele quer. O tempo é dele. Aleluia. Pode muitos dias, pode muitos meses, pode até anos, aleluia, acontecer para esse vaso estar pronto. Mas se o olheiro quiser demorar, ele vai demorar, mas ele vai concluir o começo, aleluia, o meio e o fim, porque tudo que o olheiro começa a fazer, ele faz conclusão. Ele começa e ele termina, aleluia, aquele vaso que ele começou. Glória a Deus. Glória a Deus. Você é um vaso na mão do olheiro. Aleluia. Esse que vos está aqui, emprestando a boca pelo Espírito Santo de Deus, também é outro vaso na mão do olheiro. E vaso na mão do olheiro não tem título de pastor. Vaso na mão do olheiro não tem títulos, aleluia, glória a Deus, que seja deste mundo, a qual é titulado primeiramente por Deus e
depois para estar na igreja. Vaso na mão do oleiro, todos nós somos iguais na mão daquele que é todo poderoso. Ei, nesta noite o Espírito de Deus, Ele trouxe você. Por que, pastor? Porque Ele trouxe uma palavra para o seu coração. Ele quer falar com você face a face. Ele te trouxe, aleluia, nesta dia, ou melhor, nesta noite chuvosa, a qual, aleluia, estes lugares está praticamente vazio, mas o principal não faltou. É o Espírito Santo de Deus, que nesta noite Ele fala comigo, Ele fala contigo, através da sua palavra. Se você tiver um glória, pode dar para Ele. Se você quiser adorar, pode adorar, porque uma coisa que eu aprendi, alabaxiri, caiarabaia, não precisa de igreja cheia para nós adorar o Mestre. Precisa só de uma adoração fiel, uma adoração sincera, aleluia, que Ele recebe, Ele ouve e Ele derrama o seu Espírito. A Bíblia fala, queridos, que agora, como eu e você lemos, um personagem qual chamado Daniel, ele é um dos escolhidos para estar junto com dois aqui a ser auxiliar ali, a estar sendo levantado para auxiliar aquele rei chamado o rei Dário. A Bíblia relata, amados, a qual o cargo que o rei colocaria a eles não seria qualquer cargo. Olha o versículo 2: e sobre esses três príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Deus agora separa três, e no meio dele está Daniel. Aleluia, Deus, aleluia. Só que Daniel estava ali, num lugar a qual ele era o único a servir o Deus de Israel. Aleluia. Qual é a diferença, pastor? A diferença é toda, amado. Porque no 3, o versículo vem falando que então o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito de excelência. E o rei estava pensando em constituir sobre todo o reino. Olha só o que a palavra de Deus vem nos falando nesta noite. Ele estava ali com os três, parecia ser igual, aleluia, mas não. Em Daniel havia uma grande diferença. Sobre ele havia um espírito de excelência. Eu abro um parênteses aqui. Quando Deus separa você para algo, amados, Deus ele vai permitir muitas coisas acontecer na sua vida. E assim não foi diferente com Daniel. Deus ele tinha algo muito poderoso sobre a vida de Daniel. Deus separou Daniel para uma missão, aleluia, a qual era só exclusiva dele. Havia um espírito ali, aleluia, sobre a vida dele, a qual todo aquele reino ninguém tinha, aleluia, mas sobre a vida de Daniel repousava aquele espírito de excelência. Aleluia, Deus, aleluia. As pessoas não entendiam o porquê Daniel se distinguia e se destacava. Mas nesta noite, Deus está pregando para você, queridos. Ei, Deus te chamou para algo diferente nesta terra. Deus permitiu você estar aqui, ouvindo esta palavra, porque Ele tem algo, aleluia, diferente, diferenciado sobre a sua chamada. Você crê nessa obra, querido? Daniel, ele queria. Eu estou pregando, eu não sou de pregar assim, eu sou de dar lugar, mas eu estou pregando bem simples, mas objetivo para você entender a palavra. Daniel, ele cria. Lá na frente a Bíblia fala que Daniel orava 3 vezes ao dia. A Bíblia vem falando, amados, agora que o rei estava só em pensamento, aleluia, exaltar Daniel.
sobre todo o reino. Mas Daniel, queridos, aleluia, ele tinha alguém que não queria ver ele exaltado, e este alguém é aquele, aleluia, glória a Deus, que quer ver nós desistirmos, que quer ver nós desanimarmos, que usa pessoas, aleluia, para nos querer fazer parar, para nos querer fazer desanimar. Ei, o Espírito de Deus, ele está começando a colocar sobre a sua vida o porquê você chegou nesta noite, aleluia. Eu não sei o que você está passando, mas diz o Espírito de Deus, eu não sei se é no seu serviço, levantou alguém para te entristecer. Ei, Daniel, fique em paz, porque isso é permissão de Deus, porque Deus, aleluia, ele está permitindo, porque ele já tem algo para a sua vida, aleluia, é na sua família. O Espírito de Deus está falando para você, é lá no seu serviço, é na sua família, aleluia, é seu esposo, é seu filho, eu não sei quem que é, mas o Senhor está falando para você. Ei, Daniel, aleluia, fique em paz, porque isso, aleluia, é permissão minha, porque eu já tenho algo sobre a sua vida. Queridos, muitas vezes a gente é perseguido dentro da igreja. Glória a Deus. Verdade, Deus, aleluia. Eu já preguei em lugares, amados, agora eu era membro, que pela misericórdia, as pessoas recebiam, pela misericórdia, amados, que eu diminua e Deus cresça. As pessoas recebiam a palavra, as pessoas eram alcançadas com curas, milagres, libertações. E o pastor líder, de vez ele dá glória a Deus, que Deus tem mandado uma ovelha abençoada para estar ajudando ele não gostava não, ele era o centro das atenções. E quando a Bíblia fala que o único a que a gente tem que dar glória é para Deus. Só que Deus permite a gente passar por muitas situações, aleluia. Deus está falando com você, obreiro, aleluia, você que está sentadinho aí, aleluia, muitos, aleluia, glória a Deus, vai chegar no tempo que Deus vai tirar você daí e vai colocar neste altar, aleluia, glória a Deus. Deus permite vocês passar por isso e por aquilo para Ele te moldar, para você aprender, para Ele te mostrar. Está vendo, filho? Está vendo, filha? Aleluia, não faça isso, aleluia, aprenda com isso, faça isso não, e é uma faculdade espiritual. Aleluia, aleluia, Deus. E a gente vai aprendendo todo dia com o Espírito Santo de Deus. A Bíblia relata agora, amados, que Daniel ia ser perseguido, por si mesmo ele saber o porquê, mas no mundo espiritual, quando Deus tem algo grande a entregar, amados, aleluia, pode se preparar, porque Deus permite, aleluia, se levantar perseguições, calúnias, traições, aleluia, faz se levantar, aleluia, glória a Deus, pessoas a querer te barrar, pessoas a querer, aleluia, falar mal de você, pessoas falando coisas que você não fez, mas o Senhor, Ele te conhece. Aleluia, Deus. A diferença é quando você faz e as pessoas falam, e quando você não faz e as pessoas falam. Mas o Senhor conhece você e eu. E o Senhor conhecia a vida de Daniel. O Senhor sabia, aleluia, que Daniel era um servo fiel, era um servo, aleluia, a qual ele conhecia o coração de Daniel de dentro para fora. E Deus está falando comigo e com você, amados, seja obediente à palavra do Senhor, seja obediente, aleluia, à sua palavra. Não queira, aleluia, glória a Deus, ser imitadores, mas queira ser fiel à palavra do Senhor. Ainda, aleluia, que você passe por situações, o Senhor, Ele te conhece, amados. Ele sabe quem é você, não aqui na igreja, Ele sabe quem é você lá fora. Ele sabe quem é você na sua casa. Ele sabe quem é você aí na rua, no mercado. Ele sabe quem é você trabalhando. E isso é o mais importante, queridos. O Senhor, Ele nos conhece. A Bíblia relata que agora esses homens se reúnem com Dário. Esses homens agora falam assim: Dário, nós
pegamos e nós queremos que você coloca algo, uma lei, para só adorar a você, mas Dário não imaginava que eles estavam fazendo isso para acabar com a vida de Daniel. Vamos lá, versículo 4. Então os príncipes e presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele vício nem culpa. Eu estou pregando bem calmo, tá, amados? Bem calmo. Você está vendo a diferença? Quem é fiel? As pessoas podem querer te parar, as pessoas podem querer barrar o seu chamado, as pessoas podem querer te destruir, mas quem é fiel a Deus, Deus não deixa. Deus não deixa, queridos. Eu vim nesta noite aqui, aleluia, pregar para você, falando: seja fiel a Deus. Nesses últimos tempos da igreja na terra, a gente está tão pensando nas coisas materiais, coisa terrena. Temos que pensar, pastor, temos conta para pagar, aleluia, temos alimento para colocar dentro de casa, que é supermercado, temos, aleluia, cuidar dos nossos filhos, marido, esposa, família, mãe, temos sim, mas eu quero te alertar para uma coisa principal: é a sua alma, é a sua salvação. Ei, meu querido, minha querida, aleluia, você sabia que a qualquer momento, e este dia está próximo, este tempo está próximo, a qualquer momento, aleluia, glória a Deus, o Espírito de Deus vai levar embora da igreja, do lar, da casa, do serviço, do ônibus, do avião, aonde nós estivermos. Se é fiel, se é obediente, você vai embora desta terra. Você precisa entender isso, que o principal é a sua salvação, o principal é você estar com Jesus. Daniel era um homem fiel. Daniel, aleluia, glória a Deus, ele não tinha vício e nem culpa nenhuma. Ei, meu querido, minha querida, agora esses homens, vamos lá, versículo 5. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhes assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, prefeitos, presidentes, capitães, governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real, a fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Olha aí, agora esses homens se reúnem para acabar com a vida de Daniel, para parar Daniel. Se reúne aquele rei e pede para o rei fazer um decreto, a qual ninguém pode adorar nenhum Deus, só o rei Dário. E se fosse eu e você no lugar de Daniel, hein? Quando você ouvisse esse decreto, você que orava ali, o que você faria? Será que você continuaria a orar, sabendo se agora você for pego, você ia para a cova dos leões? Nós estamos nos dias hoje atuais, amados, a qual servir a Deus é bem mais tranquilo e fácil. É, pastor? Sim, queridos. Eu não vejo no Brasil ninguém morrer para vir para alguém que vem para a igreja. Eu não vejo no Brasil ninguém ser perseguido, a família ser morto, enquanto em muitos lugares aí do mundo as pessoas estão sendo presas e mortas para adorar a Jesus. E eu te digo mais, elas não negam a Jesus, elas morrem e vai até o final. Hoje nós estamos dentro de igrejas,
a qual os crentes parecem cristais. Aleluia. Passou um vento e é permissão de Deus, e nem tudo é o inimigo, porque Deus quer mudar você de fase, Deus quer te exaltar, e o crente desanima, o crente se entristece, o irmão não dá paz do Senhor, o crente já fala assim: eu não vou mais para aquele culto, eu não vou mais para aquela igreja. O pastor fala assim: irmão, irmã, aleluia, vai para este lugar, não vai para este lugar. Ah não, eu quero fazer a minha vontade. Quantos lugares estão cheios, mas pessoas não querem mais obedecer a palavra, obedecer a liderança, a qual está baseado na palavra do Senhor. Ei, meu querido, minha querida, aleluia, nesta noite eu venho, aleluia, glória a Deus, pregar uma palavra para você, mas eu venho te alertar, eu venho chacoalhar através do Espírito Santo, que agora Daniel, ele era fiel. Daniel, ele não parava a obra que Deus tinha na vida dele, não. Daniel, aleluia, sabendo do decreto agora, que não poderia adorar, aleluia, a Bíblia fala que ele continuou a mesma coisa, ele não mudou, não era, aleluia, crente de fachada, não. Daniel, aleluia, não era aquele Maria vai com as outras, não. Daniel era um crente fiel. Glória a Deus. Maravilhoso, aleluia. Em glória a Deus Santo. Que hora que eu entrego, pastor? 10h20? Tem mais 1h30, amém, irmãos? A Bíblia fala, amados, e eu não sou de pregar assim não, eu gosto de dar lugar. Versículo 8: agora pois o rei, confirmando o edito, e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos médios e dos persas, que se não pode revogar, porque esta causa o rei Dário assinou esta escritura e edito. Agora versículo 10, olha aí. Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do Senhor Deus, como também antes de costume fazia, ou costumava fazer. Aqui eu começo a pregar. Vir buscar o Senhor parece que é fácil, né? Vir para os cultos, adorar, estar sentadinho aí, dar uma oferta, abençoar com o dízimo, e isso é bênção para nossas vidas e é obediência. Tudo isso parece que é fácil, né? Mas quando Deus ele tem uma obra na sua vida, Jesus, o próprio Jesus, ele fala assim: ei, no mundo, aleluia, eu tive aflições e vocês também vão ter, mas ei, eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Glória a Deus. Ele, Jesus, ele já criou o caminho, ele já pegou o GPS espiritual, já computarizou, aleluia, glória a Deus. Você não tem o Waze hoje que você coloca no seu carro com a internet, aleluia, glória a Deus. Você quer ir para tal lugar, você liga a internet, você coloca o nome da rua, e ali o Waze ele vai te alertando e ele vai te ensinando até você chegar no lugar certo, aleluia, no lugar aonde você tem o seu destino, e você chega. Pode estar trânsito, ele vai fazer uma nova rota, aleluia. Você vai entrar para a esquerda, você vai entrar para a direita, ele vai tirar você de algum, aleluia, glória a Deus, de trânsito, mas você vai chegar no destino certo. Foi isso que Jesus ele fez para mim e para você. Ele programou uma rota. E qual é a rota, pastor? É obedecer a palavra dele, é não só ouvinte, mas ser praticante a palavra. Agora Jesus falou: ei, eu já passei, e estou passando, e vou passar, mas vou deixar para vocês já, aleluia, o caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, aleluia, e eu sou a vida, e eu sou o único caminho.
Porque no primeiro balanço do vento, você já está desanimado, você já quer parar. Ah, se eu contasse um pouquinho o que eu venho passando. Ah, se eu tivesse tempo para contar um pouco do meu testemunho para você. Aleluia. Eu acho que se você passasse 10%, você não queria mais servir a Jesus. Aleluia. Mas estou aqui persistente. Ah, ele é um pastor. Ou você acha que o pastor não tem prova? Aleluia. Quanto mais é dado, mais é requerido. Quanto mais Deus tem um chamado na sua vida, mais o inimigo se levanta em todas as áreas para te querer parar. Só que qual é a diferença, pastor? A diferença é que o alvo nosso é Jesus. Pastor, minha vida financeira não vai bem. Olha para Jesus. Olha a receita que ele está te dando aí. Pastor, eu estou com a porta fechada, eu estou desempregado, tá? Olha para Jesus que ele abre a porta. Pastor, aleluia, você não sabe como estão meus filhos. Aleluia, glória a Deus. Ei, olha para Jesus que ele liberta, que ele chama. Aleluia, porque esse que está pregando, um dia, mais de 20 anos atrás, ficava naquela esquina do Jardim Brasil, vendendo droga, aleluia, com um revólver na cintura. Depois montou um grupo de pagode, que falei, agora cansei de fazer, aleluia, e vender droga, agora eu quero ser pagodeiro, agora eu quero ganhar dinheiro, rodar no Brasil todo, aleluia. Mas mal eu pensei que os planos do Senhor não eram os meus planos, aleluia. E um domingo, aleluia, agora eu estava numa roda de samba de feijoada, eu estava ali bebendo, eu estava ali usando droga, aleluia. E naquele domingo, quando acabou aquele samba, eu cheguei na minha casa, a qual Deus me trouxe depois de 15 anos que eu estou no mesmo lugar aonde minha mãe mora, e cheguei lá a procurar a minha esposa, e minha esposa, aleluia, tinha ido para um culto. Eu falei, oxe, mas minha esposa nunca foi para um culto. Às vezes a droga que eu pegava é ela que trazia para me traficar. Agora minha esposa foi para um culto. Aonde que é esse culto, mãe? É ali no final do 2182. Eu falei, eu vou lá, que ela mentiu. Ela não foi no culto, ela nunca foi para a igreja. E ali eu fui naquele 2182, olhando onde tinha uma igreja, e achei a igreja lotada, era um tamanho desta aqui, e eu fiquei na porta, e o obreiro falou assim, varão, entra. Eu falei, o que é varão? Você está me tirando? O que é varão? Aí ele falou, não, calma, eu era perturbado, a pastora de Deus, você sabe. Eu falei, você está me tirando? O que é varão? Você está me xingando? Ele falou, não, calma, varão é um jeito carinhoso. Eu falei, ah, bom, não, eu vou ficar aqui na porta. E aquele culto, queridos, aquele culto, o irmão Anderson, ele pegou um microfone, um morenão com um topetão, na hora que ele abriu a boca, aleluia, a Deus, eu não sei se conheceu o irmão Anderson. Você conheceu o irmão Anderson? A Vera que conhece ele, né? Ele começou a adorar o Senhor, Marquinhos Gomes. O amor nunca perde, o amor sempre vence, o amor permanece na vida daquele que serve a gente. Ele começou a louvar, aí eu lá atrás, a igreja cheia, e eu falei assim, rapaz, não acredito que esse cara está louvando ao vivo, eu vou lá para frente. E ali o Espírito de Deus foi me conduzindo lá para dentro daquela igreja, sem eu saber, sem eu perceber. Eu estava com cerveja, eu estava com cocaína, aleluia. Mas Deus, quando tem uma obra nas nossas vidas, Deus, ele te chama da maneira que você está. Ele não vai olhar você de fora, ele não vai querer saber se você bebeu, se você cheirou, se você fumou, se você é prostituta, se você não é, aleluia. Ele tem uma grande obra. O inimigo olha a nossa atrás, aleluia, glória a Deus, e o Senhor está olhando a nossa frente, no nosso futuro, e eu nem mesmo sabendo, mas o Senhor falou, nesta noite, Ricardo, aleluia, nem você sabe, aleluia, nem você sabe, mas eu marquei um encontro contigo. Glória a Deus. E ali aquele rapaz, ele louvou 2 louvores assim, eu comecei a chorar. Eu falei, por que eu estou chorando? Eu vim aqui
atrás da minha esposa. Agora eu estou dentro da igreja, ouvindo louvor, já esqueci da minha esposa e agora eu estou chorando. E aí comecei a me esconder, a enxugar lágrima, e não deu nem tempo para nada. Aquele pastor Celso, senta todo mundo, que Deus tem uma palavra para você. Deus fala nesta noite sobre Pedro. Ei Pedro, você é durão. Ei Pedro, ele começou a pregar sobre Pedro. Pedro, você faz isso. Ei Pedro, você faz aquilo. E aí ele começou a entrar em detalhes que era só eu sabia. Ei Pedro, você é durão lá fora, você anda armado, você faz isso, faz aquilo. Mas lá dentro do seu quarto você chora. Lá dentro do seu quarto, Pedro, aleluia, você fala assim para o Senhor: Senhor, eu estou cansado dessa vida. Senhor, há um vazio dentro do meu coração. E eu sabia que era eu. O Senhor, Ele te conhece. Ele sabe o que você precisa. Ele conhece o seu coração. Ele sabe o que está acontecendo na sua casa. É por isso que no culto desse Ele não deixou entrar e encher essas poltronas, porque Ele quer falar com você em particular. E eu falei: é comigo. Agora esse pastor está falando comigo. Será que minha esposa está fazendo fofoca de mim? Ah, hoje vai ter briga, porque ela sai de casa, vem para a igreja para falar de mim. Eu estou todo perturbado, irmão. Perturbado. Aleluia. Mas no decorrer, ele começou a falar coisas a qual nem minha esposa sabia, a qual só era eu e o Espírito de Deus que conhecia. Aleluia, Deus. E aí eu comecei a pensar: mas minha esposa não está sabendo disso, mas sou eu, ele está falando de mim. E sem demora, naquele culto, ele falou assim: igreja, fica todo mundo de pé, porque Deus tem alguém aqui que Deus quer salvar. Deus, Ele tem uma grande obra na vida deste alguém, que Deus trouxe ele aqui. E você, querendo ou não, o Espírito de Deus, Ele vai te trazer você aqui. Aí eu falei: sou eu, mas daqui eu não saio. Aí eu lembro que a igreja se levantou, começou a orar. Aleluia. Amados, eu não lembro como eu saí lá no lugar onde eu estava. E quando eu olhei, eu estava de joelho, aleluia, aceitando a Jesus. Há mais de 20 anos atrás. Aleluia, Deus, aleluia. E o mais interessante, que tinha uma bateria dessa. Escute bem, tinha uma bateria dessa lá no cantinho. E eu nunca tinha visto aquele pastor Marcos. Nunca vi aquele pastor na minha vida. E quando eu aceitei a Jesus de joelho, ele pegou as baquetas assim. Aí ele falou: irmão Ricardo, levanta, que agora você é irmão Ricardo. Aí eu levantei chorando, limpando. Aí ele falou: Deus manda te dar isso. Aí na hora que eu olhei a baqueta, nem ele sabia, porque era o Espírito Santo, mas eu sabia. Falei assim: por que, pastor? Está fraco. Por que, pastor? Porque no samba eu tocava bateria, amados. E Deus conhece. Aleluia, Deus. Sabe qual foi a estratégia do Espírito Santo para mim frequentar a igreja? Dar uma bateria para mim tocar. E aí eu parei de tocar samba. Aleluia. Aí eu comecei a adorar e engrandecer o nome do Senhor na bateria. E aí eu perguntava: pastor, hoje vai ter culto porque eu quero tocar bateria. Aí ele falou: hoje não, varão. Aleluia, mas vem que a gente vai orar. E eu estava ali naquela igreja todos os dias que tinha culto. Aleluia, para poder tocar bateria. E ali Deus foi fazendo a obra, amados. Ali Deus foi moldando, ali Deus foi lapidando. Aleluia, e até hoje Ele está continuando a obra. Aleluia, o final é só lá na glória, amados. Aleluia, glória a Deus. E hoje eu estou aqui, aleluia, para estar emprestando a boca do Espírito Santo para esta palavra. E eu creio que com Daniel, amados, era um servo fiel. Daniel agora, ele não parou a obra que ele tinha sobre a vida dele. Aleluia, se levantou agora a cova dos leões para parar o ministério de Daniel. Mas Daniel continuou a sua vida a mesma coisa. Aleluia, Deus, aleluia, Ei, Deus. crente, não olhe para a prova. Não olhe. O alvo é Jesus. Pastor, mas meu casamento está uma benção. Olhe para Jesus. É hora que a gente prega para a gente mesmo. Glória a Deus.
Tem hora que a gente prega para a gente mesmo, mas eu já entendi que o mistério de Deus. Glória a Deus. Pastor, a área é essa, a área é aquela. Meu querido, continue fazendo a vontade de Deus. Eu estava no serviço essa semana, aleluia. Aí o pastor Calindo mandou uma mensagem para mim: Pastor Ricardo, Deus fala para você assim: continue a obra. Eu falei: Pastor Calindo, mas eu estou mudando, eu estou procurando casa, eu saí de lá do Itaim Paulista, deixei o ministério lá com o pastor dirigente lá, aleluia, nem ministério eu estou mantenendo. Mas aí o pastor Calindo falou assim: não me interessa, eu só estou falando o que Deus está mandando. Deus está falando para você assim: continue a obra, independente do que está acontecendo na sua vida. A obra não para, vai até o fim. Aí eu falei: amém, amém. E eu estou aqui com vocês, sentadinho lá no fundo. Igual eu falei para o pastor e para a pastora, eu falei: pastor, deixa eu me alimentar um pouquinho aqui, mas a obra não para, aleluia. A obra não pode parar, independente que na minha e na sua vida parece que está tudo, aleluia, acabado, parece que a cova dos leões se abriu. Ei, faça como Daniel, continue a obra, continue, aleluia, sendo persistente, continue vindo nos cultos, continue adorando, continue pregando, continue louvando, continue orando, continue crente, porque isso vai passar, aleluia. Muitas vezes é permissão do Senhor, aleluia. Por quê, pastor? Porque algo de ruim tem que acontecer para Deus exaltar você. A gente não gosta. Quem gosta de ser perseguido? Quem gosta de ser caluniado? Quem gosta, aleluia, glória a Deus, que muitas vezes olhar com os olhos humanos e falar assim: ai, parece que isso aqui não acabou. Mas, ei, Lázaro, não acabou não, está 4 dias lá, está até fedendo, mas quando eu chegar, só dorme, aleluia, vai ressuscitar, glória a Deus. É assim que você tem que crer, queridos, é na palavra do Senhor, e esta palavra é eficaz, poderosa, esta palavra, ela tem poder. Glória a Deus, aleluia. 2 minutos. A Bíblia fala que Daniel continua a mesma coisa e eu fecho a Bíblia. Glória a Deus, aleluia. Foi o pezinho que eles queriam para pegar Daniel. Foram lá no rei Dário, falando assim: rei, Daniel continua orando aos deuses dele, e é proibido, só é adoração para ti. E aí que o rei Dário foi perceber que assinou o decreto, porque ele amava Daniel, ele ia exaltar a vida de Daniel sobre todos, aleluia. Mas o que o rei Dário fez? Já que não poderia revogar, não podia voltar atrás, agora ele tinha que fazer algo pela vida de Daniel. O próprio rei foi lá, a Bíblia fala que ele perdeu o sono naquela noite. Levaram Daniel para a cova dos leões, aleluia, achando que ali estava acabado, encerrado a vida de Daniel. A Bíblia fala agora: jogaram Daniel lá dentro, estou acabando. A Bíblia fala agora que nada aconteceu sobre a vida de Daniel. E quem estava lá fora, achando que Daniel tinha se encerrado, o rei Dário ainda tinha esperança. Só que quando Deus tem uma obra na minha e na sua vida, queridos, pode se levantar o que for, mas não pode te tocar. Não pode. Ei, a Bíblia fala que Jó perdeu tudo, só sobrou a esposa ainda para acusar, porque agora você no blasfema desse Deus e morre. Aleluia, glória a Deus. E Jó falou assim: nu vieste e nu voltareis, glória ao Senhor, ele me deste e ele tirou, bendito é o nome do Senhor. Foi fiel, aleluia. Seja fiel até o final, querido, porque quem é de Deus, quem é fiel, não pode ser tocado, não pode ser tirado desta terra, porque Deus, ele tem uma promessa sobre a minha e na sua vida, e esta promessa vai se cumprir, diz o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não pare, vá até o fim. A Bíblia fala que
Daniel e agora com a sua família, e jogaram ele todos na cova do leão. E a Bíblia relata que antes de ele adentrar no fundo, os leões devoraram a todos. Aleluia, Deus. Fique de pé. Glória, glória, glória a Deus. Raquel, põe aí. Deus da glória, Deus santo. Mara Lima. Fala, Daniel. Feche seus olhos. Eu já passo para o pastor. Aleluia. Feche seus olhos aí. Aleluia, Deus. Aleluia. Deus fiel. Glória, Deus santo.